Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu me chamo Rose, sou a mãe do João, mamãe de primeira viagem. E antes de eu começar a dividir aqui as minhas experiências com vocês, eu acho importante eu falar um pouquinho sobre quem é a Rose, para vocês entenderem um pouquinho sobre a minha história. Bom, primeiro que eu nasci numa cidade do interior, que se chama Taió, fica um pouco para cima de Rio do Sul, para vocês se situarem. É uma cidade pequena aqui de Santa Catarina. Sou filha de agricultores, então eu nasci, me criei na roça até os meus 15 anos de idade. A gente plantava fumo, vendia leite, tinha vacas leiteiras, eu adorava tirar leite de vaca. Então eu saí muito cedo da casa dos meus pais, eu saí aos 15 anos, eu fui morar em Indaial, para poder estudar, para poder ter uma vida melhor, digamos assim, né? Os meus pais queriam que eu tivesse uma realidade um pouco diferente que a deles, porque era muito sofrido na época, eu lembro assim, a gente na roça, principalmente por questão da plantação de fumo. Então eu fiz todo o meu segundo grau à noite, trabalhava durante o dia. Comecei aos 16 anos a trabalhar na indústria têxtil, foi meu primeiro emprego, já como assistente de desenvolvimento. Enfim, e como eu saí muito cedo, eu criei uma independência muito cedo. Então eu foquei muito em estudar, foquei muito na minha carreira. Então eu sou formada em design de moda, trabalho até hoje na área, sou completamente apaixonada pelo que eu faço, só para deixar bem claro, né? Porque eu tô criando esse canal falando sobre a maternidade, mas isso não tem nada a ver com a minha profissão. Então, por que eu tô trazendo tudo isso aqui para vocês? Porque toda essa parte da minha vida contribuiu muito para que eu acabasse me tornando mais individualista. Então, eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito. E o meu trabalho sempre foi prioridade na minha vida. Porque até então era meu maior compromisso e eu me entreguei de coração. Me entrego até hoje, claro, mas hoje já não é a minha prioridade. Hoje minha prioridade é a minha família, hoje minha prioridade é meu filho. Mas até então eu sempre coloquei meu trabalho em primeiro lugar. E eu achava que ter um filho iria me fazer abrir mão de muita coisa, que eu estaria perdendo muita coisa. E claro, hoje eu entendo que a gente abre sim mão de muita coisa, mas a gente está apenas trocando. Na verdade, uma troca muito melhor, porque o que a gente perde nem se compara a tudo o que a gente ganha. Mas na época eu não tinha esse entendimento, então eu tinha muito medo. E o tempo passando, e nada de eu me sentir pronta. Muitas vezes eu me questionei se eu tinha esse propósito, se eu tinha esse dom para ser mãe, porque eu nunca me achava pronta. E também nunca tinha aquele desejo, aquela vontade. Em algum momento até pensei que eu não queria ser mãe. E novamente o tempo passando, pessoas próximas engravidando, amigas minhas, parentes, primas, sendo mães. Eu acho que as coisas começaram a mudar um pouco quando a minha irmã engravidou. Então nasceu meu sobrinho, Max Rafael, que é o meu amor, minha paixão. Ele nasceu e foi crescendo, e a gente foi criando uma conexão tão incrível, um amor tão gigante. E aí eu comecei a me questionar. Poxa, se o Max, que nem é meu filho, e eu tô sentindo tudo isso por ele, toda essa alegria, esse amor que eu nem imaginava que eu pudesse sentir, né? Me fez refletir sobre o sentimento que é ter um filho. Eu comecei a pensar, gente, será que é possível amar mais ainda? E isso começou a me fazer a pensar mais sobre ser mãe. Mas ok, e o tempo continuou passando, tanto que o meu sobrinho hoje vai fazer 12 anos. Então acho que veio a maior virada de chave. Teve o fator do meu sobrinho, que mexeu algo em mim. Veio também a questão da idade. Porque sim, a idade vai avançando, a idade vai chegando. E aqui não vamos discutir sobre idade, qual é a idade ideal. A questão não é essa. Porém, a gente não pode ignorar o fator biológico, a idade biológica, porque é até meio injusto, eu acho injusto pelo menos, né? Os homens, eles têm a vida toda para decidirem se quiserem ter filhos ou não, e nós mulheres, infelizmente, não temos. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de passar? Que se você que está assistindo isso, que não é mãe ainda, e pensa, não tem essa vontade, então provavelmente não vou ter filhos, isso não é para mim, ou para você que tem vontade de ser mãe, mas que está esperando a hora certa. A hora certa não, que está esperando estar pronta. Talvez você passe pelo mesmo que eu. Esse momento nunca vai chegar. E vai chegar o momento de decisão, de realmente decidir. Obviamente que a escolha não é única da mulher, e sim do casal.
mas é a nossa vida que vai mudar completamente, é o nosso corpo que vai mudar completamente. Então, sim, tem que ter um alinhamento do casal, mas a decisão mais difícil acaba sendo da mulher. Então, foi assim que eu decidi ser mãe. Não era o meu sonho de vida, nunca me senti pronta, tive muito medo, mas eu senti que era a hora certa. Não sei qual é a sua religião, se você tem alguma religião ou não. Como eu estou compartilhando a minha experiência, não tenho como deixar de falar de Deus, e ele teve um papel fundamental, tem um papel fundamental na minha vida. Na verdade, ele é a peça principal da minha vida, e ele que cuida de tudo, ele que faz as coisas acontecerem na hora que tem que acontecer. Então, no próximo vídeo eu vou contar um pouco como foram as minhas tentativas e como foi o teste positivo. Até mais! Tchau, tchau!